Trouxe a sua Bíblia. Quando estão prontos para a palavra de Deus, digam amém. Abra comigo, Daniel capítulo 3. No santo nome de Jesus. Daniel capítulo 3, versículo 25. Vamos ler a palavra de Deus. O rei, porém, exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Vou ler de novo mais uma vez. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado, Deus, eu possa conseguir transmitir à igreja, que eu não estrague nada, Deus. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra ela seja como uma flecha no nosso coração, e que seja como uma estrada para os nossos pés esse ano. Eu profetizo em nome de Jesus, ó Pai, que a tua presença venha sobre nós e inunde o nosso coração essa noite. Por isso eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor envie agora os seus anjos guerreiros sobre nós, anjos ajudadores, com espadas desembainhadas de fogo, para guardar a nossa casa, nossos filhos, a nossa vida. Nós declaramos já em nome de Jesus que todo principado e potestade que se levantou para atrapalhar o nosso ano, para impedir o nosso caminhar no Senhor, sejam todos derrubados pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra a nossa família vai prosperar. Eu quero declarar: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no braço forte do Senhor. Por isso eu declaro em nome de Jesus as armaduras sobre as nossas vidas, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito. Que a unção de Deus, o óleo precioso venha sobre nós. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E no nome de Jesus nós declaramos, Senhor, nenhum trono ficará de pé, só o verdadeiro trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimente 5 pessoas que você não falou nessa noite ainda, e pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Começamos um ano e nós temos uma palavra de Deus sobre esse ano, que é o ano de restauração do altar. E como de costume, todo mês de janeiro, Deus me entrega uma série de mensagens sobre a palavra do ano. E o tema da mensagem que eu quero ministrar nesse mês é herege. Você pode dizer bem forte: herege. Olha para o seu irmão, vê se ele está com cara de herege, e fala para ele assim: eu não sei como está a sua vida, mas tem um profeta hoje aqui que vai revelar seu nome lá em cima. Herege. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Eu quero pregar essa série de mensagens, e eu quero começar falando. A introdução dessa mensagem é sobre o tempo que estamos vivendo. Esse tempo de Deus para 2026 é um tempo em que nós caminharemos de uma maneira profética. Seremos uma igreja mais profética, uma igreja que vai apontar um caminho, uma igreja que vai denunciar falsos deuses, uma igreja que vai declarar a palavra de Deus. E nós vamos ver a nossa geração, nossos filhos, a nossa casa
inteira servindo ao Senhor. É um tempo profético para a nossa igreja, e tudo começa com um profeta que para mim é um dos profetas maiores da Bíblia, que é o profeta Elias. E o profeta Elias, só para que você entenda, eu preguei isso no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Foi um profeta de Deus que enfrentou outros profetas. Ele teve uma guerra entre profetas, ele denunciou outros profetas, os profetas de Baal, e venceu pelo poder de Deus. Então nós entendemos que toda vez que um profeta de Deus se levanta, o inferno também se levanta. Quantos aqui fizeram planos de Deus para esse ano? Diga um amém. Você fez um plano para esse ano? Sim ou não? Amém? Deus também tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus é maior que o seu, amém? Mas o inimigo também tem um plano para você. E talvez o inimigo, ele começou tentando esse ano colocar o plano dele em ação. E talvez você está aqui hoje no dia 10 de janeiro, já está falando assim: meu Deus, quanta prova já esse ano. Mas fica tranquilo, irmão, porque esse é um ano de maior prosperidade da sua vida. E o profeta Elias viveu um tempo muito parecido com o nosso, e ele foi usado por Deus para destronar deuses falsos, amém? E ele fez isso, ele confrontou deuses falsos, porque você sabe disso, toda vez que o verdadeiro aparece, o falso é denunciado. Toda vez que o verdadeiro aparece, o falso é denunciado. Então nós precisamos declarar, para que essa cidade saiba, para que a sua família saiba, quem é o verdadeiro Deus. E nós sabemos que o verdadeiro Deus não é feito de barro, de madeira, de ouro ou de ferro, mas ele tem como estrada dos seus pés as galáxias. Nós temos esse Deus que é o verdadeiro Deus, que controla todas as coisas em suas mãos, um Deus que não perde o controle de nada, um Deus que não é pego de surpresa. Então entenda, irmão, talvez você teve notícias que te pegaram de surpresa esse ano. Não tenha medo, porque Deus não é pego de surpresa. Deus não perdeu o controle. Diga isso: Deus não perdeu o controle. Então hoje eu quero passear pelas escrituras com você. Nós vamos ler vários versículos, para que você entenda que mesmo amando o Senhor, mesmo vivendo uma vida com Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos hereges. O que é ser herege? O primeiro ponto dessa mensagem, porque como Elias fez, ele reconstrói um altar e depois confronta os deuses de Baal e os profetas de Baal. Nós também vamos reconstruir o nosso altar e vamos também alinhar a nossa vida, porque esse é um ano, de verdade, irmão, não é um ano fácil, não será um ano comum, vai ser um ano desafiador em todas as áreas da nossa vida. Nós já estamos numa campanha para que o Neymar jogue bem na Copa. Vai ser a maior batalha da nossa vida, Brasil contra a Itália, Brasil contra a Alemanha. Nós vamos meter um 14-1 neles, para eles aprenderem. Alguém diga amém? Mas será um ano de muitos desafios. Será um ano que talvez aquele grupo do WhatsApp que você está participando vai ser cheio de fake news. Vai ser um ano que você vai de novo brigar com aquele seu amigo da esquerda e da direita. Esse é o quadro para esse ano. Esse é o quadro que o inimigo pintou para 2026. Mas existe uma realidade também que o céu já desejou para nós, e é para que a gente caminhe em uma maneira profética. Diga comigo bem forte: eu caminharei. Então escuta isso, irmão: reconstruir o altar é evidenciar o verdadeiro Deus. Reconstruir o altar é evidenciar o verdadeiro Deus. Quando Elias vence os profetas de Baal, ele mostra para todo mundo quem é o verdadeiro Deus. E a Bíblia nos alerta. Quer ver? Abre comigo Mateus capítulo 26. Irmão, olha para quem está ao seu lado e fala assim: em nome de Jesus, seu desviado, compra uma Bíblia. Eu já disse aqui na igreja, no Apocalipse, essa aqui que vai funcionar, só de papel. O Apocalipse está chegando, irmão. Pastor, nem casei ainda. Melhor casar antes do Apocalipse, porque não vai sobrar crente depois. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mais uma vez, pela voz de Jesus, ele nos dá um alerta. Ele diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o primeiro ponto que nós temos que lembrar aqui, que mesmo dentro da igreja, mesmo falando que somos cristãos, mesmo falando que amamos Jesus, nós corremos um risco. Então o primeiro ponto dessa mensagem e a palavra que Deus tem para nós é cuidado. Diga bem forte para quem está do seu lado: cuidado. E cuidado significa o quê? Atenção, vigilância. Jesus está dizendo: olha, vigiai, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse é um ano para você viver um ano maravilhoso da sua vida, mas é um ano para você também ter mais cuidado, irmão. É um ano para você ter um pouquinho mais de cuidado, porque pode escurecer as luzes do nada. Isso é só um aperitivo do Apocalipse. Aleluia. Vou pregar aqui mesmo, no escurinho. Dorme não, irmão, amém? Cuidado com o que, pastor? Cuidado, você que está em pé, cuide para que não caia. É o que a Bíblia vai nos ensinar. Lá em 1 Coríntios capítulo 10. Cuidado com falsos ensinamentos. Cuidado com falsos profetas. Cuidado, porque esse é um ano para a gente ter um pouquinho mais de cuidado. Sabe, você tomar cuidado te protege. Ter uma vida cuidadosa nos protege, irmão. Então cuidado, muito cuidado com quem você vai se relacionar esse ano. Muito cuidado com quem vai sentar na sua mesa. Muito cuidado com quem vai entrar na sua casa. Muito cuidado com as mensagens que você está mandando para as pessoas. Tome cuidado. Esse é um ano para a gente ter cuidado, porque nós estamos em constante batalha. E a todo momento, a Bíblia diz que o diabo lança suas setas, os seus espíritos malignos. Então nós devemos ter cuidado. Diga comigo: eu terei cuidado. Diga bem forte: eu terei cuidado. Então presta atenção, irmão. Tudo o que não aponta para Cristo é heresia. Tudo que não apontar para Cristo é perigoso. Se não está apontando para Cristo, sai fora, irmão. É um ano para a gente ter posicionamento no Senhor. É um ano para a gente ter cuidado na nossa caminhada. E o primeiro falso Deus, o primeiro ponto que eu quero tratar nessa série de hereges é idolatria. Eu quero falar um pouco sobre idolatria, porque eu tenho visto o Espírito Santo me mover para uma denúncia profética para esse tempo. E a idolatria sempre foi, eu posso dizer que o inimigo de o povo de Deus, ele sempre foi sujeito a idolatrar. A Bíblia vai falar em Êxodo que Moisés sobe no monte para buscar as leis do Senhor, e porque ele demora por 40 dias, quando ele volta, o povo já tinha construído um bezerro de ouro, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração a todo momento tem necessidade de idolatrar alguém, e tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. A quem nós temos adorado de verdade, de fato? Então, quer ver? Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Que chuva boa, meu irmão. Deus abençoe. Você quer uma pipoquinha? Êxodo capítulo 20, versículo 3. Versículo 3, vamos seguindo, ó. A Bíblia diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas trato com amor e lealdade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Isso aqui é o mandamento do Senhor para a nossa vida, é a primeira ordem do Senhor para que nós não criamos, para que a gente não adore outros deuses, para que a gente não adore outros ídolos. Então aqui está a palavra do Senhor,
E é sobre isso que nós precisamos declarar nessa noite. Levante sua mão direita e diga assim: eu declaro em nome de Jesus que no trono da minha vida Deus é o centro. Deus é o centro. Deus é o centro. Amém ou não amém? Essa ordenança de Deus para nós, ela vem porque Deus conhece o nosso coração e sabe que muitas vezes a gente tem essa tendência a criar ídolos. Talvez você está aqui hoje e você acha assim: não, pastor, essa palavra não é para mim. Você errou de culto, pastor. Vamos ver até o final, porque o meu desejo é que a gente se arrependa essa noite de todos os falsos deuses que a gente está idolatrando sem perceber, de todos os deuses que nós criamos para nós mesmos. Então a idolatria, ela tem 4 pontos. Fala comigo, 4 pontos. O primeiro ponto é que toda vez que você se torna um idólatra, você vai abandonar a Deus. Você vai abandonar a Deus. Você vai esquecer dos feitos de Deus para a sua vida. O segundo ponto é que quando você se torna um idólatra, você se apega a coisas que não são Deus. Se apega a coisas, você confia em coisas ao invés de Deus. Por exemplo, talvez você está aqui hoje e a sua confiança não é em Deus para esse ano, mas é na conta do seu banco. Talvez você está aqui hoje, você não está apegado em Deus, você está feliz e a sua segurança está no relacionamento que você está tendo. Talvez você está aqui hoje, a sua segurança está no diploma que você carrega. Isso é muito sutil, porque a gente é sujeito e a gente a todo momento é seduzido a trocar o trono de Deus por deuses falsos. Então tudo que você coloca no seu coração que não é Deus é idolatria. Então tem gente que coloca pessoas, tem gente que coloca o dinheiro. Sabe qual é o problema da idolatria, irmão? Que a idolatria, toda vez que você adora, você se torna como aquilo que você está adorando. Você se torna aquilo que você adora. Então, por exemplo, se você é idólatra ao dinheiro, que é o Deus Mamon, o que acontece na sua vida é que você se torna uma pessoa de valor negociável. Você está comigo? Diga amém. Não se distraia em nome de Jesus. Você se torna uma pessoa de valor negociável. Eu conheço muitas pessoas que não têm medo nenhum de puxar o tapete do outro por causa de grana. Eu conheço muitas pessoas que não têm medo nenhum de mentir, trapacear. Por quê? Porque o valor pessoal dela é negociável. Por quê? Porque o Deus dela é o dinheiro, e dinheiro é algo negociável. Então nós nos tornamos aquilo que adoramos. Tem gente que fala que ama a Deus, mas se ficar sem dinheiro, acaba a vida. Se passar um momento sem grana, já era. Fica irritado, fica nervoso. Não cutuca quem está do seu lado, que eu estou vendo aqui. Tem gente que não consegue ficar sozinho, precisa estar com algum rolê, com algum esquema. Pastor, eu preciso ter alguém, um esqueminha, porque o meu relacionamento é relacionamento aberto. E se eu estiver sozinho, eu não fico bem. Pois é, talvez o seu Deus não é o Deus verdadeiro, porque Deus é suficiente para a sua vida. Talvez você tenha se tornado alguém que sem querer tem idolatrado coisas, pessoas, status, dinheiro, sucesso, fama, trabalho, diplomas. E tudo isso faz parte de uma idolatria que sem querer nós estamos realizando durante a nossa vida. Então tudo que toma o lugar de Deus no seu coração é idolatria. Outra coisa, a gente começa a adorar essas coisas, a dar glória a essas coisas. Então tem muita gente que tem um ano próspero e chega no final do ano e fala assim: não, esse meu ano foi muito próspero porque eu tenho uma inteligência para negócios muito grande. Nós somos tendenciosos a dar glória para outras coisas a não ser a Deus, e isso é idolatria. Outra coisa de idolatria é que todo ídolo, fala comigo assim, todo ídolo precisa de sacrifício. Pessoas que se sacrificam por tantas coisas que se tornam idólatras. E dentre tantos ídolos, nós temos um que é o ídolo, para mim, o ídolo da nossa geração, que é o ídolo que nós vamos denunciar essa noite. E esse ídolo se chama narcisismo.
Fala comigo, narcisismo. O narcisismo é o ídolo da nossa geração. Presta atenção, irmão, pensa comigo uma coisa aqui, vai. Ó, Deus falou, presta atenção. Nós somos a geração mais narcisista que existiu em toda a face da terra. Nunca teve uma geração com uma rede social sobre nós mesmos. Já parou para pensar nisso? A gente criou uma rede social, as nossas redes sociais falam sobre nós. Então nós criamos a rede, nós postamos fotos sobre nós, recebemos curtida, as pessoas nos curtem, as pessoas comentam sobre o nosso respeito. Isso cada vez mais alimenta o nosso ego. E um dos deuses que nós vamos derrubar essa noite é os nossos próprios deuses, a nossa própria imagem que nós estamos adorando. Porque narcisismo é o contrário ao evangelho. O narcisismo ele tem a ver com o nosso coração inflamado do ego. Posso pregar ou não? A nossa geração é a geração, quem tem celular aí? Você tem celular? A nossa geração é a única geração que tem uma câmera apontada para a sua própria cara. Antigamente não era assim que funcionava. As câmeras elas eram para tirar foto de outras coisas. Mas a nossa geração é a câmera tirando a nossa própria foto. E você sabe qual é o seu lado bom da foto? Sim ou não? A pessoa é normal, cara, eu nunca entendo isso. Ela está aqui, vamos tirar uma foto? Mano, é por isso que a gente vê a pessoa ao vivo e fala assim, não é a mesma pessoa. Tem uns esquemas para você emagrecer, queijo para frente, cabeça de lado. Mas a gente é a todo momento inflamado para alimentar um Deus chamado eu. E isso não tem a ver com o evangelho, irmão. Então se você não perceber e não se atentar, você está na igreja, cantando para Jesus, ofertando para Jesus, ouvindo a palavra, mas o trono que está sentado na sua vida é o seu mesmo, você mesmo. Se você não se atentar, você vem para a igreja não para prestar culto, mas para receber um culto. Então se o louvor foi bom, se a Sula cantar bem, é que ela está grávida agora, né? Porque sabe, ela vai cantar um pouco mais baixo. Você sabe que não vai. Tenho duas grávidas. Sabe o que acontece aqui no meu louvor da igreja? São duas grávidas com uma voz muito potente, só que agora são 4 vozes ao mesmo tempo. Os bebês já adoram dentro da barriga, então está um negócio muito louco aqui acontecendo. E aí a gente vem para a igreja porque a gente está na nossa vida. Não, pastor, é que eu estou trabalhando, eu estou lá na minha vida, estou ganhando meu dinheiro, estou correndo atrás, né, pastor? Guri parado não vende picolé, né, pastor? Mas eu vou no culto porque eu preciso de um louvor. Então a gente vem para o culto porque a gente quer ouvir a música bonita, para que o nosso ego seja inflamado, para que Deus cante para nós. Está chorando por quê? Para de chorar, você vai vencer. E a gente vem aqui e sai do culto, que bênção, que louvor, que foi lindo para mim. Porque o Deus que nós estamos denunciando essa noite, que é falso, é o seu Deus, que você criou, e que você insiste em não sair do trono. Porque nós criamos coisas naturais. O diabo encheu ferramentas naturais, criou um falso evangelho, para desvirtuar o nosso pensamento, para que a gente pense que o reino de Deus é sobre mim. E o reino de Deus não é sobre mim, o reino de Deus é sobre nós. Tem alguém comigo aqui nessa igreja? Ah, tá. Venha a nós o teu reino. Eu quero te dar essa boa notícia, irmão. Esse culto não é sobre você, esse culto é sobre Jesus. E sem querer, nós levantamos uma estátua com a nossa cara, do nosso jeito, com o nosso gosto, e nos tornamos hereges. Falamos de Jesus, cantamos sobre Jesus, mas não o conhecemos. O que nós conhecemos é o meu Deus, o meu eu, a minha vontade, o meu plano, a minha vida, o meu sonho. Olha para quem está do seu lado essa noite, bem no olho dele, como um cara de profeta, e fala assim: por quê? Que você vem na igreja, mas até hoje não quer servir na igreja.
Olha para mim, irmão, presta atenção. Igreja Vitória é lugar de pessoas servas. Essa igreja aqui não é uma igreja para você vir parecer perfeito, porque eu sou o pior da igreja, eu sou o pastor. Essa igreja aqui é uma família de pessoas imperfeitas, que entendem que o reino de Deus está em movimento, e eu e você fazemos parte do reino. O reino de Deus está em movimento nessa cidade. E escute isso, esse lugar, essa cidade, essa igreja tem um trono para ser adorado e reverenciado, e não é você que está sentado nele, é Deus. Então, em nome de Jesus, o meu desejo para você é que a luz de Deus venha sobre a sua vida. O meu desejo para você nesse culto, nesse primeiro dia, é que você conserte a sua vida, reconstrua o seu altar, porque eu vou derrubar o seu Deus da sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu vim aqui com uma marreta profética para derrubar todo o Deus que você criou, porque isso está te levando para o inferno, porque a idolatria te afasta de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. E o primeiro Deus que vai cair do nosso coração é o nosso próprio Deus. É a gente achar que tudo é sobre nós. É a gente achar que a estátua mais bonita tem que ter a minha cara. Narcisismo, irmão. É o mal do século. Presta atenção, irmão. As pessoas não querem mais fazer nada para ninguém. Ninguém quer fazer mais nada por ninguém. Nós nos tornamos egoístas ao ponto de vir para uma igreja que se diz igreja cristã, e nem sequer ao lado, a pessoa que está sentada comigo, eu consigo falar com ela, falar assim: tudo bem? Você está bem? Você está precisando de algo? Porque a gente está tão inflamado com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios desejos, e ficamos muito chateados com Deus quando nós oramos aqui na igreja e Deus não responde. Afinal de contas, Deus ele precisa responder a minha oração. Como se Deus fosse o nosso servo e não ao contrário. Deus não é o seu servo, irmão. Nós somos servos de Deus. Então, se você quiser viver um ano sobrenatural, e cada promessa que Deus tem sobre a sua vida, ela vai se cumprir quando você tiver uma metanoia no seu entendimento. Quando você entender que o Deus eu precisa ser derrubado da sua vida. A nossa vida é sobre renúncia. Casamento nenhum fica em pé quando o eu toma conta do lugar. Pessoas egoístas demais, que não sabem pedir perdão, que não sabem reconhecer os erros, que não sabem mudar, que não conseguem, sabem mudar a trajetória, porque estão preocupadas demais com os seus próprios desejos. Nós fomos convocados pelo diabo para idolatrar a nós mesmos. Mas entre tanta idolatria que nós temos visto pelo Brasil e na nossa vida, Deus levanta os seus profetas. E essa noite eu tenho certeza, irmão, que mesmo que você entrou aqui nessa igreja como um idólatra, você vai sair profeta. Vou dizer mais uma vez, como um profeta de Deus sobre a sua vida. Mesmo que você entrou aqui nessa igreja como um idólatra, você sairá profeta. Olhe para mim, esse ano todos os idólatras vão cair, e os profetas serão levantados. Guarde esse dia, guarde essa data, guarde esse culto. Deus tocou um chofar na nação brasileira, e os altares estão sendo reconstruídos. Campo Grande está passando por uma reconstrução de altares. Escute o que eu vou dizer para você: igrejas irão trocar de nome, pastores vão vir a arrependimento, porque Deus está derrubando os ídolos, os idólatras, e está levantando os seus profetas. Eu tenho uma notícia para o seu espírito: você não está aqui para servir num culto, para vir consumir um culto, você está aqui para ser levantado como profeta dessa geração. Aonde estão os profetas do Senhor nessa igreja para dar uma glória ao Senhor? Aonde estão os profetas dessa igreja para dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia! Toda vez que nós vemos profetas lutando contra a idolatria e falsos deuses, existe um elemento que movimenta tudo isso, que é o fogo. Diga comigo bem forte: o fogo. Quando Elias está no Monte Carmelo e começa a combater os profetas de Baal, a guerra entre eles é uma guerra de fogo. O fogo do Espírito Santo de Deus.
Então o que faz com que o nosso coração idólatra seja derretido é o olhar de Jesus, que tem fogo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que na cabeça do Senhor há cabelos brancos como a neve, e nos seus olhos são como chamas de fogo. Há um fogo do Espírito Santo sendo liberado nessa estação, nessa igreja. Há um fogo do Espírito Santo de Deus sendo liberado para a sua vida, porque a caminhada profética é uma caminhada em fogo, uma caminhada regada de paixão por Jesus, uma caminhada regada de adoração ao Deus verdadeiro. Como nós combatemos a idolatria, a deuses falsos, quando nós levantamos uma verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores, quando nós nos levantamos uma verdadeira adoração. Então vamos lá, abra comigo agora, mais uma vez, Daniel capítulo 3, porque Daniel foi um profeta do Senhor, que viveu num tempo também, onde deuses eram levantados, falsos deuses eram adorados. Daniel é um profeta de Deus, e há uma unção de Deus essa noite sobre as nossas vidas. A mesma unção que fez Daniel vencer é a unção que vai fazer você vencer. Uma unção de Deus que fez com que Daniel enfrentasse profetas de Baal, ídolos falsos, e estabelecesse o verdadeiro Deus. Então no capítulo 3 de Daniel, a Bíblia diz que versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. E depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação à imagem que mandara erguer, e assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e tarará, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei mandara fazer, mandara erguer e ficar em pé diante dele. O rei Nabucodonosor, um rei idólatra, ergue uma imagem, e ele dá um comando, e o comando é: todo mundo que ouvir a música, quando as trombetas tocarem, quando o som soar, todo mundo vai olhar para a imagem, vai dobrar o joelho e vai adorar. Esse é o comando do rei Nabucodonosor: adoração a uma imagem. Por isso nós denunciamos hoje, porque nós estamos vivendo uma era em que a nossa própria imagem está sendo erguida como uma estátua, e quando ouvimos uma música, nós já entramos em uma falsa adoração de nós mesmos. Então, em nome de Jesus, irmão, entenda: Deus ama a sua vida, Deus ama essa igreja, Deus ama você e a sua família. Ele não quer que você se perca. Tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é idolatria. Não fala nada para mim, fala para quem está do seu lado, fala para ele assim: me fala. Fala para ele: me fala. O que você não consegue viver sem? Tem gente que olhou para o amor e falou assim: de você, idólatra. Irmão, olha para mim. Tudo o que se torna crucial na sua vida é um ídolo. Se você não consegue viver sem isso, ídolo. Posso pregar? Posso ou não? Deus ama você e quer te libertar dos ídolos. Tudo que você olha na sua vida, hoje faz uma varredura no seu coração e pensa do que você não consegue viver sem. Porque mesmo com uma intenção boa, nós podemos errar. Fazer a melhor adoração, a melhor rendição ao Deus falso também é idolatria. Então às vezes você colocou o seu esposo como crucial na sua vida. Se ele tem o lugar de Deus em você, você é um idólatra. Talvez você colocou os seus filhos como crucial na sua vida. Irmão, essa palavra é para mim, amém? Porque eu sou o pai coruja.
E eu olho para os meus filhos e eu falo assim, cara, é impossível viver sem o Judá, é impossível viver sem a Malu. E eu preciso entender que eles não são meus, e que se eu colocar como crucial na minha vida, não estou dizendo que eu vou deixar de amá-los, vou amar os meus filhos com toda a minha força, vou amar os meus filhos, vou cuidar deles, mas eles não tomam o lugar de Deus na minha vida. Tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é idolatria. Então presta atenção, é uma régua. Não é que você precisa deixar de amar os seus filhos, não é que você precisa deixar de se dedicar no seu trabalho, não é que você precisa deixar de amar o seu esposo, a sua esposa, é que você precisa se apaixonar mais por Jesus. Vou pregar para alguém apaixonado aqui nessa igreja. Eu quero pelo menos 5 sapatinhos de fogo só para eu continuar aqui. Sabe como nós vencemos os deuses do nosso coração? Quando nós nos apaixonamos por Jesus de maneira extravagante. Eu amo os meus filhos, irmão, amo com toda a minha força, mas quer saber o quanto eu amo Deus? Muito mais. Deus está nos convidando para um amor muito maior por Deus, porque os deuses desse mundo, sabe qual é o convite deles? Se dobrem, se ajoelhem perante mim. Mas sabe qual é o convite de Deus para nós? Senta na minha mesa. É um relacionamento totalmente diferente, é um relacionamento de amor. Deus não quer que você se torne um pagão que vem para a igreja e cumpra todos os ritos, faça todas as coisas que mandam lá na Bíblia, faça tudo o que tem para fazer, porque está escrito. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Jesus em espírito e verdade, que entenderam que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de tudo. O convite de Deus para mim e para você, para acabar com essa heresia do seu coração, não é você deixar de ser bom no seu trabalho, não é você deixar de ser um bom esposo, não é você deixar de ser um bom pai, mas é você se tornar uma pessoa ainda mais apaixonada por Jesus. Ele é o maior na sua vida, Ele precisa ocupar o lugar mais alto no seu coração. A sua vida não é vivida para qualquer coisa, irmão, ela precisa ser vivida para a honra e para a glória do Senhor. Ela precisa apontar para o trono de Deus, ela precisa apontar não para o seu espelho, mas você precisa refletir a imagem de Cristo. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Eu vim aqui denunciar o Deus que você ergueu nesse ano todo de 2025. É por causa disso que você está com ansiedade, é por causa disso que você entrou em dívida, é por causa disso que você não consegue se dar bem no relacionamento, porque tem um Deus, uma estátua de você mesmo no seu coração. Mas essa noite, o toque da trombeta do céu vai derrubar as muralhas da sua vida. Aleluia! Esse não é um ano para pessoas balangabês, irmão. Esse é um ano para profetas de Deus se levantarem, profetas que conhecem o fogo do Senhor, profetas que conseguem olhar para essa cidade e dizer: nenhuma política vai corromper o meu coração, porque o meu posicionamento é bíblico. Está comigo em nome de Jesus? Deus te trouxe nessa igreja hoje para falar para você que até hoje a sua vida está muito normal. Você precisa se levantar como um profeta de Deus. Você precisa tomar a sua posição, porque o reino de Deus se move quando as pessoas estão posicionadas. Esse é o nosso problema. A gente criou nossas próprias estátuas. Nabucodonosor ergueu uma estátua dele mesmo, e todo mundo tinha que adorar quando ouvia a canção. Para quem você está dobrando os seus joelhos? Para quem você está erguendo as suas mãos? Será que de fato é para Deus, irmão? Olha para mim. Deus me fala de pessoas que erguem as mãos e cantam, é Ele, e por Ele, olhando para ela mesma. Devia cantar: é por mim e por mim que eu vou viver a minha vida. Porque você está honrando a Deus com os seus lábios, mas o seu coração está longe dele. E esse tipo de gente, de plástico, não vai herdar o reino de Deus. O reino de Deus é sobre pessoas que participam do sangue e do corpo de Cristo. Chega dos nossos altares que se dizem para Deus serem construídos para que o eu humano seja adorado. Êxodo fala sobre não adorarmos estátuas. Nada criado com imagem a gente adora, por causa da palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema? Nós criticamos as outras religiões, as outras seitas,
E esquecemos que talvez dentro da igreja mesmo nós estamos adorando também idólatras aos homens. Buscamos uma imagem humana para adorar, porque somos incapazes de fechar os olhos e crer em Deus que não dá para ver. Então é mais fácil eu confiar no que o pastor vai pregar domingo, porque ele deve ser um homem de Deus, e vamos crer no que ele está falando, né? Porque não vai mentir em cima do altar. E a gente deposita a nossa vida espiritual numa imagem humana. Eu já disse, irmão, o dia que você chegar aqui na igreja, tiver um banner lá na frente com a minha foto, de braços abertos e um chapéu na cabeça dizendo: vem receber a sua bênção, me interne. Porque essa igreja não é sobre a imagem do Eberson, essa igreja não é sobre a sua imagem. Essa igreja tem um trono, e quem está sentado no trono é o leão da tribo de Judá. Essa igreja é uma resposta para essa cidade, e não importa o que o diabo fale contra a minha vida. Essa noite eu denuncio o espírito de ansiedade que tem tentado atingir a minha própria filha, enquanto eu prego uma mensagem contra Jezabel. Porque eu sei que o diabo não vai me calar, mesmo que ele se levante. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha para mim, você está sendo livre do câncer agora, você está sendo livre da ansiedade agora. Eu declaro em nome de Jesus: nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Existe um tipo de gente que entende que nós não adoramos a outro Deus, nós não negociamos os nossos princípios. Nós não negociamos nosso princípio, porque nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos Jesus. E essa ordem do rei Nabucodonosor foi cumprida por todo mundo. Todas as pessoas, quando ouviam a música, dobravam seus joelhos e adoravam o rei, e adoravam a estátua. Mas no meio de uma geração idólatra, existiam 3 homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que conheciam o Deus verdadeiro, e mesmo em um momento de idolatria, não dobraram os seus joelhos. Me ajuda a pregar essa noite. Olha para quem está do seu lado e fala assim: esse ano uma estátua vai ser erguida, mas você precisa continuar em pé e não se dobrar aos deuses desse mundo. E aí a Bíblia diz que, versículo 19, o rei Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. Quer uma notícia? A fornalha vai ser mais quente esse ano. Mas tem a boa notícia: o milagre será maior, porque o 4º homem estará com você na fornalha. Eu lembro que quando eu passei as minhas crises de ansiedade e pânico nos Estados Unidos, antes de vir para a igreja, o que eu mais escutava do apóstolo Géser para mim era: filho, você está passando por uma fornalha. A gente lê o texto, a gente é muito positivo, porque a gente sabe o final da história. Mas esses 3 jovens, olha o que eles vão falar. Eles falam para o rei: que mesmo se eles fossem jogados na fornalha, o Deus que eles conheciam ia livrá-los. Por isso a unção que Deus tem para nós, olha isso, irmão, toda batalha de ídolos tem fogo. Elias enfrenta o profeta de Baal no Monte Carmelo e faz o fogo descer do céu e consome o altar.
Aqui não é o fogo que desce do céu, é eles que entram no fogo. Só que esse fogo é uma fornalha que queima todo mundo. Mas quando os 3 jovens são lançados na fornalha, a Bíblia diz que o rei olha para a fornalha, e o que ele vê não é mais 3 jovens. Todo mundo adorou a estátua. Todo mundo ouviu a música, dobrou os seus joelhos. Todo mundo fez o que tinha que fazer. Todo mundo levou a vida como tem que levar. Mas os profetas de Deus, eles entendem que Deus nos chamou para andar na contramão do mundo. Deus te chamou, irmão, para você não ser mais um na sua família. Só que é muito mais fácil a gente ir com a galera. É muito mais fácil, sabe? Minha família inteira separou, vou separar também. É muito mais fácil, sabe? Minha família inteira está fora da igreja, eu também não vou ficar. É muito mais fácil a gente dobrar os nossos joelhos perante as estátuas que o diabo levanta. Mas Deus não te chamou para ter uma vida fácil, irmão. Deus chamou para ter uma vida em Deus. E muitas vezes Ele vai te colocar numa fornalha. Mas a boa notícia é que Deus está comigo dentro da fornalha. Deus está com você dentro de cada fornalha. Levante sua mão direita, eu quero orar por você e profetizar algo na sua vida. De todas as fornalhas que você enfrentar esse ano, Deus estará com você em todas elas. De todas as fornalhas que você entrar esse ano, não importa qual área da sua vida, Deus não estará longe de você, Ele caminhará com você dentro da fornalha. Alguém recebe em nome de Jesus? De todas as lutas que você passar esse ano, Deus está levantando uma igreja que vai ser posicionada em fé ao Senhor. É muito mais fácil se render ao sistema religioso. É muito mais fácil a gente buscar o caminho que todo mundo faz, fazer o que todo mundo faz, viver do jeito que todo mundo vive. Mas Deus não te chamou para essa igreja para ser qualquer um e para fazer o que todo mundo faz, irmão. Como a sua mãe sempre te disse, você não é todo mundo. Nós somos uma igreja profética. Nós somos uma igreja profética. Então essa noite, o meu desejo com você nessa Santa Ceia de hoje é que a gente derrube os nossos ídolos, para que a gente comece um ano com a certeza de que não importa qual estátua será levantada, não importa qual estátua que vão levantar para adorar nesse ano, eu não vou me render a outro Deus, porque eu conheço o Deus que eu tenho, e eu só adoro a esse Deus. E a Bíblia diz que no verso 25, o primeiro versículo que nós lemos hoje, o rei porém exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Mas eles não entraram amarrados, e não foi amarrado de qualquer jeito não. Os homens mais fortes do exército de Nabucodonosor que amarraram eles. Nenhuma amarração na sua vida vai ficar em pé, porque nada é mais forte que Deus. Como eles conseguiram passar por uma fornalha tão quente? A Bíblia diz que os soldados passavam perto da fornalha e já eram mortos, porque o rei aumentou 7 vezes mais o fogo. Por isso que quanto maior é a luta, irmão, maior será a vitória, maior será o milagre, maior será a conquista. Quanto maior a tempestade, maior é o propósito. Guarda isso no seu coração, irmão. Mesmo que o diabo aumente o fogo da fornalha 7 vezes mais, nada é mais forte que o fogo dos olhos de Jesus. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? E a Bíblia diz que mesmo num cenário de dano, de lesão, mesmo num cenário controverso, a Bíblia diz, põe na tela de novo por favor, olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Eu declaro sobre a sua vida, irmão, nenhum dano sobre a sua casa, nenhum dano sobre o seu coração,
nenhum dano sobre os seus negócios, nenhum dano sobre os seus sentimentos, nenhum dano sobre a sua saúde. Eu declaro em nome de Jesus, mesmo que você passe por fornalhas, o quarto homem vai fazer você passar ileso. O quarto homem vai fazer você sair ileso, porque maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Pastor, mas eu estou passando numa prova já 10 dias de janeiro, e a fornalha já está no 5. Você não está sozinho, irmão. O Deus Emanuel está do seu lado. Porque a tendência é: Senhor, por que eu estou passando isso? Parece que eu estou sozinho. Você não está sozinho. Aqueles adoram ao Deus errado, os que adoram ao Deus falso caem com seus deuses, mas aqueles que mantêm os seus pés firmes, aqueles que mantêm o seu posicionamento firmado na rocha, são como aqueles que construíram sua casa sobre a rocha, e vem a tempestade, vem os ventos fortes, vem a fornalha, vem a crise, vem todas as dores, vem todos os problemas, mas acaba o ano, nós estamos de pé glorificando ao Senhor, porque essa é a nossa vida, de glória em glória, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Ei, olha para mim, esse será o melhor ano da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, nenhuma fornalha vai ser maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, que todos os deuses que você construiu no lugar de Deus no seu coração, sejam destronados, e o Deus do fogo, o Deus do fogo, o Deus do fogo, que fala que eles caminhavam em meio ao fogo, eles andavam em meio ao fogo. Pode queimar o ímpio, mas não vai me queimar. Pode atingir o ímpio, mas não vai me atingir, porque aquele que está em mim é o Deus forte e poderoso nas batalhas, aquele que não conhece a derrota, o Deus Emanuel, o Deus grande, o eu sou, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Seja bem-vindo ao melhor ano da sua vida. Aleluia! 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 Deus, eu não quero passar por essa fornalha. Deus, se você puder, tira de mim. Deus não vai tirar, irmão, porque é só na fornalha que você conhece o quarto homem. É isso que faz a gente não nos prostrar a outros deuses. Levanta sua mão, Alisson. Deus toca a sua mãe agora. Agora. Eu vejo um fogo de Deus agora fluindo do seu coração. Você fez uma oração a Deus, disse: Senhor, um dia eu fui curado nessa igreja, e hoje é o dia da cura da minha mãe. Eu profetizo, para a honra e glória do Senhor, o quarto homem da fornalha está com vocês. Uma igreja profética se levanta nessa geração. Profetas de Deus que não se dobram aos deuses desse mundo. A igreja Vitória não se dobra a lavagem de dinheiro, irmão. A igreja Vitória não vende os seus membros para político. A igreja Vitória não tem posicionamento político. O nosso posicionamento é bíblico. A igreja Vitória é uma igreja profética para essa cidade, para declarar que adoradores no altar não são artistas gospels. Adoradores que tocam na igreja não são estrelas de Jesus que querem fama, são os próprios sacrifícios. A igreja Vitória é sobre voluntários que entenderam que sem Jesus não tem como viver. E se nós estamos vivendo servindo é porque nós somos os que mais precisamos. Então fica tranquilo, porque tem gente que não vai vir mais na igreja. Esses não passaram pela fornalha, não conhecem a fornalha e olharam para a estátua e se dobraram. Mas existem aqueles que estão permanecendo fiéis ao Senhor, que continuarão o legado, que continuarão firmes no Senhor, que conheceram o quarto homem. Tem alguém aqui que conheceu esse homem, o quarto homem na fornalha, que parece como o Filho de Deus, e na verdade ele é o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Será que alguém aqui nessa igreja pode fazer barulho ao Deus verdadeiro, ao Deus verdadeiro, ao Deus verdadeiro? Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto
enquanto reis, falsos deuses mandam as pessoas se ajoelharem diante de um ídolo, o nosso Deus é aquele que nos convida para nos sentar à mesa. A ceia é a nossa maior declaração, irmão, de que nós temos um dono, sim. E esse dono é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida para Jesus. Você que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, mas já entregou para pessoas, já entregou sua vida para o dinheiro, já tentou de tudo. Eu quero convidar você para entregar sua vida para Jesus e ver o que Ele vai fazer através de você. Por isso feche seus olhos, todos fechem os olhos. Eu sei que temos mamãe com as criancinhas, deixem elas aí em pé mesmo, mas se todos nós pudermos sentar e ficar tranquilo, com exceção daqueles que estão servindo, amém? Porque o Espírito Santo, Ele é uma presença que transforma o nosso coração. Então feche teus olhos. Eu quero te convidar a entregar sua vida para Deus hoje. Por Deus verdadeiro. O Deus não de Nabucodonosor, não o Deus de Baal, mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então feche teus olhos, ore comigo, diga assim: essa noite eu entrego a minha vida a Jesus, Jesus de Nazaré, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E eu declaro que não existe outro Deus no meu coração. Só há um Deus, o único Deus, o grande eu sou, o Jeová Jireh, o Deus Emanuel. A esse Deus eu entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, e eu te reconheço, Jesus, como meu Salvador. Permaneça com seus olhos fechados. Só você que orou pela primeira vez essa oração, levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Você nunca tinha orado assim antes da sua vida, levante sua mão. Hoje Deus entra com provisão na sua vida, Deus cura a sua casa, Deus sara a sua vida em nome de Jesus. Você que levantou sua mão, no final nós temos um presente para você. Seja bem-vindo a um tempo novo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. A salvação de Deus aqui nesse lugar. Alguém pode dar um glória a Deus aqui essa noite? Mas ao terceiro dia o inferno se calou. Ouve-nos em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia o inferno se calou. A cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Se quiser saber aonde está e quer saber aonde Ele está, Marechal Rondon 163, aqui nesse lugar. Você pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus.
Só você que é grato ao Senhor, levante bem alta a sua mão e diga obrigado, Senhor. Diga bem forte, diga obrigado, Senhor. Porque nessa noite eu declaro que eu sou livre de toda idolatria. Me perdoa, Deus, por todos os deuses falsos que eu criei e coloquei no trono. Nessa noite, mais alto que você puder, diga: o meu trono tem um nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Todo louvor. Se você pode, libere um brado de vitória ao nome santo do Senhor nessa noite.